Oi, gente, muito boa noite. Entrando aqui no Periscope, a pedido de alguns alunos que me mandaram pelo Instagram. Tudo bem? Tudo já com você, Jeff? Como é que tá, meu amor? Na paz? Pois é, gente. Eu já estava até me preparando para dormir, sabe? Mas aí, muito boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí entrando, fazendo essa transmissão aqui ao vivo pelo Periscope. Quer dizer, boa noite não, né? Bom dia, porque já estamos numa madrugada, né? E aí eu pensei assim, caramba, vou até dizer pra vocês por que eu tô fazendo essa live. O que aconteceu? Valdir aí de Brasília, um grande beijo pra toda a galera de Brasília, um grande beijo a todos vocês. Não é insônia não, não é insônia não. Porque na verdade, algumas pessoas já estavam... Obrigada, meu bem. Algumas pessoas estavam falando pra mim, pessoas de Fortaleza, um beijo enorme, beijo aí do Pará, eu não tô achando, agora eu não sei se foi Pará ou se foi Amapá, que saiu aí. Ixi Maria, oh meu Deus do céu, pessoal, você do Aulão de São Paulo, um beijo enorme pra você. Vamos embora estudar. De Macapá, viu? Eu fiz uma confusão. Um beijo enorme pra galera de Fortaleza, de Cuiabá, Mato Grosso, a galera de Cuiabá semana que vem fazendo prova para delegado de polícia aí em Cuiabá, não é isso? Pessoal de Belo Horizonte, Estância em Sergipe, vou estar em Sergipe, vou estar aí fazendo uma palestra no dia 7 de novembro, pelo Congresso Estanciano, isso mesmo. Então vamos lá, Nova Cruz, Rio Grande do Norte, e eu também com saudade de vocês aí de São Paulo, pessoal de Salvador, de Nova Iguaçu. Bem, gente, até que tem bastante gente na live, hein? Para se considerar que já estamos na segunda-feira, já estamos na madrugada de segunda-feira. Pessoal de Brasília, pessoal de Belém, um beijo enorme para vocês. E, gente, eu quero falar, não é insônia não, sabe o que aconteceu? Eu tô andando muito sem tempo aí para fazer mesmo, sabe? Oh, meu bem, que coisa boa. Mas, nossa, que coisa boa. Vou pro Sírio, se Deus quiser. Tava aqui conversando com o marido sobre isso, sobre a questão do Sírio, que eu sou louca pra assistir o Sírio. Até eu já tenho minha nasinha, comprei minha nasinha, deixo aqui em casa minha nasinha, você não tem noção. Oh, meu Deus do céu. João, no dia do jogo do Flamengo, ficou com a nasinha na mão. Nasinha, me ajuda, nasinha. Mas nasinha não ouviu os flamenguistas, Jesus. Mas vamos lá, gente. Mas então, como eu estava falando aqui com vocês, a questão foi a seguinte. A questão é a seguinte, gente. Eu tô fazendo essa live porque umas pessoas me perguntaram sobre a questão do que aconteceu no Museu de Arte Moderna em São Paulo, a questão do rapaz que ficava pelado e uma criança na sala entrou uma criança entra na sala e a criança começa a mexer no rapaz que estava pelado, né? Eu aí, assim, pô, não tô sabendo disso, devo dizer para vocês que eu tô meio por fora mesmo. Aí, depois que vi isso, depois que eu vi isso de um aluno, e os alunos hoje o dia todo me pedindo, professora, comenta. E aí, eu estava, agora há pouco, eu abri a minha internet, agora um pouquinho antes de resolver fazer essa live, e eu vi que o professor Pedro Lenza fez uma live sobre isso, mas o tempo todo o professor Pedro Lenza dizia, olha, não estou falando sobre questões, não vou falar sobre questões de direito penal. Porque até quando eu vi o professor Pedro Lenza falando sobre, eu disse assim, então esse negócio o pessoal já está falando sobre isso. Mas aí eu vi que o professor não fala, e ele diz isso, que ele não ia analisar a questão do aspecto penal, né? Ele faz a análise dele, mas não fala sobre direito penal, ele deixa isso muito claro desde o início. Aí eu falei assim, gente, eu quero saber o que aconteceu nesse negócio. Eu fui abrir a internet para poder verificar o que tinha acontecido, né? Eu não vi também o Sanches, o que o Sanches falou. Aí é até bom, né? Porque é bom a gente ter opinião sem um ouvir a do outro, para depois a gente tirar as conclusões, né? Enfim, não se deixar tanto influenciar, né? Então, olha só, vamos analisar essa questão agora sob a ótica do direito penal.
E eu queria pedir a vocês uma coisa. Eu não vou estar analisando, agora eu vou fazer o contrário do professor Pedro Lenza, né? Vou fazer o contrário do professor Pedro Lenza. Eu agora quero falar somente sobre a ótica do direito penal, né? Ele falou sobre outra ótica e eu aqui estou falando sobre a ótica do direito penal. Se você me perguntar a minha opinião sobre isso, eu acho tudo um absurdo, eu acho tudo desnecessário, eu acho tudo chocante, uma questão que é... Eu só fico pensando o seguinte, o desnecessário, sabe? E a presença da criança ali. A presença da criança me afronta, ela me choca, desculpe, me choca. Eu não levaria o meu filho para assistir um espetáculo daquele, mas eu quero falar sobre outra ótica. Estou falando aqui da questão penal. Acho tudo muito absurdo, acho tudo nada a ver com arte. Na minha opinião, isso não é arte. Muito pelo contrário. Eu quero dizer o seguinte, pode ser arte para mim, pode ser arte para meu marido, pode ser arte para você. Agora, isso não é lugar para se levar uma criança, na minha opinião, certo? E toda a Constituição fala sobre a questão da formação da criança, nós temos também o próprio ECA falando, enfim, então vamos lá. Eu quero dizer para vocês que, embora tudo isso seja muito chocante, a questão é atípica. Não foi praticado, pelo menos pela cena que eu vi, não houve a prática de qualquer crime naquela situação. Não houve a prática de qualquer conduta criminosa naquela encenação, digamos assim. E eu quero dizer para vocês que, repito, que por favor, não confundam, queridos, nem tudo que se acha inconveniente ou errado, e até essa questão de certo ou errado é muito subjetivo, eu posso perfeitamente achar que aquilo ali é um absurdo, você não achar, enfim. Mas nem tudo que nos soa absurdo, ou que soa a muitos absurdo, que parece a muitas pessoas absurdo, é criminoso. Nós precisamos saber que o direito penal, exatamente, nem tudo que é imoral, e eu não vou nem aqui entrar na questão da moralidade, porque senão fica uma discussão muito mais ampla, mas a verdade é essa. Nem tudo que é imoral, nem tudo que é injusto, nem tudo que é feio, nem tudo que é desnecessário, enfim, nem tudo que choca é criminoso, não é? Então, na verdade, para que uma conduta esteja para ser considerada criminosa, é preciso que nós observemos a legalidade estrita. É preciso que nós observemos que o direito penal é regido pelo princípio da legalidade estrita e que só pode ser considerada conduta criminosa aquilo que em lei estiver previsto como criminoso. Então eu quero dar as minhas razões para dizer para vocês que aquela conduta é atípica, tá certo? Atípica. Eu digo para vocês por quê. No ECA, nós temos várias, beijo grande, no ECA, nós temos aí vários dispositivos que falam sobre a questão de produção de material, de vídeos, de peças teatrais, de fotografias, falam sempre da questão referente a produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Fala também em vender isso, em contracenar com a criança. Fala em oferecer, trocar, disponibilizar, expor à venda, armazenar. Tudo isso é falado no ECA. Mas o que são essas cenas pornográficas de que trata o ECA? O que é esse material pornográfico de que trata o ECA? Nós temos isso, a definição disso aqui, numa regra que é do artigo 241E, e no artigo 241E é trazido um conceito. Aquilo ali é um tipo explicativo, em que nós vamos ter a definição do que é esse material pornográfico. Então a lei diz assim, para efeito dos crimes previstos nessa lei, no ECA, considera-se material, cena de sexo explícito ou pornográfica, compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. É óbvio, né? Por mais que eu repudie aquela cena, eu não consigo visualizar, e eu acho também que todo mundo sabe que aquilo ali não foi feito para fins sexuais,
né? Aquilo ali não tem nenhuma... Ali não se faz a exibição daquilo e nem se tem a exibição de órgãos da criança, nem a criança envolvida em cena de sexo, tá? E tudo aquilo ali que foi feito não foi feito para fins primordialmente sexuais, mas não foi mesmo. Então, crime do ECA, não, nós não podemos falar de nenhum crime no ECA. No Código Penal, nós também não podemos falar. Mas aí nós poderíamos pensar o seguinte, tá, Cláudia, mas no Código Penal existe um tipo penal, que é o do artigo 234 do Código Penal, tá? Do artigo 234 do Código Penal, que diz assim, ó, olha só, que diz assim, 234 do Código Penal. Oh, meu Deus do céu, cadê? Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, distribuição ou exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa, qualquer objeto obsceno, e incorre nas mesmas penas quem vende, adquire ou expõe à venda qualquer dos objetos, ou realiza em lugar público ou aberto ao público, representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou de qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Veja, comentando esse tipo penal, a doutrina vai dizer o seguinte: é óbvio que não se pode considerar essa questão de ato obsceno, de cena, material obsceno, aquilo que se considerava na primeira metade do século passado, quando foi feito o Código Penal. Esse conceito de ato obsceno, esse conceito de material obsceno, você não vai poder verificar aquilo ali como material obsceno, porque hoje os valores da sociedade são outros. Então, em que pese toda a nossa, repito, todo o nosso repúdio a essa cena, aquilo ali não pode ser considerado, como é que é? Reprodução teatral, reprodução teatral, representação teatral de caráter obsceno. Não rola, não dá para você considerar isso. E sem contar todo aquilo que nós temos aí ainda contrário à aplicação desse dispositivo, né? Muito bem, a doutrina aponta, e inclusive nós temos aí várias interpretações que são dadas a esse dispositivo. 232 do ECA também não é, pelo amor de Deus. 232 do ECA fala em submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Só se fosse a mãe que estivesse ali submetendo o seu filho a vexame ou constrangimento. Não seria... por quê? Porque este crime é um crime que não pode ser praticado por qualquer pessoa. Esse crime do artigo 232 só pode ser praticado por quem tenha a guarda ou vigilância ou autoridade sobre um menor, certo? E me desculpe, mas eu também não entendo aquilo ali como submeter a criança a um constrangimento, não. Eu acho que é uma forçação de barra muito grave, muito alto, muito grande, desculpe, grave, não grande, você dizer que aquilo ali é submeter a um constrangimento. Eu, particularmente, discordo de que a mãe tenha submetido aquela criança a um constrangimento. Vamos lá. Alguém me perguntou também, mas professora, e a questão do crime sexual, do crime de estupro de vulnerável? Porque se a criança manipulasse, vamos imaginar que a criança manipulasse os órgãos, né, genitais daquele homem. Podia acontecer, hein? A criança mexeu na cabeça, mexeu no pé, poderia ter mexido no pênis do homem. Não é? Não tenhamos dúvida de que isso poderia ter acontecido. Mas aí, gente, aí também nós não temos o crime sexual, ainda que tivesse manipulado os órgãos. Sabe por quê? Porque esse crime de estupro de vulnerável é um crime que demanda que o agente tenha dolo e mais, que ele faça, que tudo isso seja feito com intuito de satisfação de lascívia. E não era isso que se queria naquele momento, não é? Eu repito, eu quero deixar claro, eu repudio essa cena. Eu acho que deveria até haver uma maior
o maior controle sobre isso. Isso não é, para mim isso não é arte, para mim isso não é espetáculo de arte. Eu acho mais absurdo ainda que isso seja feito com o dinheiro da sociedade brasileira, com o dinheiro de lei de incentivo à cultura, com o nosso dinheiro, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, porque com toda a certeza do mundo, isso é algo que a grande maioria dos brasileiros vai repudiar. Tá certo? A grande maioria dos brasileiros repudia esse tipo de atitude, não tenhamos dúvida disso, entendeu? Agora, na hipótese aqui, eu estou falando para vocês, fazendo uma análise técnica dos dispositivos gerais, dos dispositivos penais, e eu não vejo uma conduta criminosa nesse caso. Não, 240 do ECA não é. Eu já disse por que não é nada daquilo que fala de reprodução de material, porque isso não pode ser considerado, para fins do ECA, material pornográfico, tá? E nem a questão de contracenar, tá? Aí, porque, repito, material pornográfico, diz a lei 241, leia a norma, meu amor, do artigo 241, que fala de qualquer situação que envolva a criança em atividade sexual explícita, real ou simulada, tá? Real ou simulada, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais, e isso não vai, tá bom? A maioria, eu tô dizendo que a maioria repudia, porque eu não apenas vejo isso pelas pessoas com quem eu convivo, e eu convivo com pessoas de todas as classes sociais, todas as que me seguem, sabe o quanto eu falo, o quanto eu falo da minha origem, então isso não é novidade para ninguém. Então eu não estou dizendo aquilo que eu penso por ouvir dizer de um grupo um grupo da elite, sabe? Não entendo como vai haver constrangimento. Não, mas eu falei que não há constrangimento. Do 232 eu não acho. Eu não acho que existe o crime do 232, já está entendendo errado. Eu não acho que existe o crime do 232. Eu acho que não existe crime nenhum. Só que tem uma coisa, todo espetáculo, ele tem que ter a classificação indicativa, certo? O artigo 74 do ECA fala da questão indicativa da idade, entendeu? Então, quando ele fala da classificação indicativa da idade, o ECA depois vai trazer, a partir do artigo 253, algumas infrações administrativas praticadas quando se deixa de cumprir essas indicações, ou quando se deixa de cumprir as formalidades para que essa classificação indicativa venha a ser conhecida, né? Então nós temos no artigo 253 que anunciar peças teatrais, filmes ou qualquer representação ou espetáculo sem indicar os limites de idade, aqui elas não se recomendam, é uma infração administrativa punida com 3 a 20 salários de referência, podendo ser duplicada, certo? Eu estou falando aqui da medida cabível. Também temos 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênero classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças e adolescentes admitidos ao espetáculo. Outra infração administrativa que nós vamos ter no ECA. Então, também descumprir as obrigações previstas no artigo 78 e 79 dessa lei com relação a essa a classificação indicativa. Isso também é infração administrativa prevista no ECA, tá ok? No 258, fala sobre deixar o responsável do estabelecimento de observar o que dispõe a lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão. Se ele deixa de fazê-lo, é outra infração administrativa. Ou seja, havendo classificação indicativa, que tem que haver, e não tendo sido sinalizada, não tendo sido, digo assim, não tendo o público conhecimento dessa classificação indicativa, isso caracteriza uma infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, crime, não vi. Crime, eles não praticaram. Assim como, na minha opinião, eles não praticaram arte,
na minha concepção de professora de direito penal, eles não praticaram crime também, sabe? E a gente tem que fazer uma diferença entre uma coisa... Parece que havia aviso de que tinha nudez ali. Olha, aviso de que há nudez, ok, mas havia o aviso referente à indicação, a idade, entendeu? A censura indicativa, não é censura indicativa, mas vamos lá, classificação indicativa, tá? Então, a gente não pode falar que houve ali, isso a gente não tem condição de falar, porque a gente não estava ali, não é? A gente não estava ali, eu pelo menos não estava, então eu não sei se lá tinha ou se não tinha. Eu estou dizendo o seguinte, que se não existe a classificação, tá? O que nós vamos ter é a infração administrativa aqui. A infração administrativa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, o mero fato de dizer que há cenas de nudez, não, entendeu, meu amor? Teria que haver, nós temos aqui, eu repito para vocês, veja lá, 252, 253, 255, 257, tá ok? Todos esses dispositivos que eu citei aqui, eles falam das consequências de não se cumprir, de não se fazer sabido todas essas regras referentes à indicação etária. Tá certo, meu amor? Agora, veja o que nós estamos fazendo aqui. Eu não vou entrar, eu repito, eu estou fazendo uma análise técnica de direito penal. E nós não podemos transformar em crime aquilo que nós queremos ver transformado em crime. Eu quero dizer, inventar um crime que não existe. Então, lutemos para que isso seja caracterizado como crime. Entendeu? Lutemos. Se alguém acha que deva ser caracterizado como crime, lutemos para tanto. Se a gente acha que o direito penal dá solução para tudo, que eu, por exemplo, acho que não dá, enfim, mas nós não podemos transgredir as normas da Constituição e inventar um crime que não há. Só isso. Tá certo? Por isso, queridos, essas são as minhas impressões a respeito desses... Mas, gente, pelo amor de Deus, todo o tempo eu tô dizendo aqui que eu acho um absurdo a exposição da criança. Todo o tempo eu tô dizendo aqui que eu acho um absurdo que aconteceu aquilo ali. Acho um absurdo por parte da mãe, acho um absurdo por parte dos que deixaram entrar, acho um absurdo por parte de todo mundo. Agora, uma coisa é ser absurdo, outra coisa é ser crime. Poxa, entendendo? Então aqui nós estamos fazendo, eu não estou fazendo isso aqui para ganhar ibope de televisão. Aqui no Periscope, eu me apresento como professora, não é? Então, tudo que eu falo aqui, eu falo como professora de concurseiros, como professora de pessoas que estão aí lutando para ingresso numa carreira pública. Então, eu estou analisando sob a ótica do direito penal. Eu não posso... A minha opinião pessoal, posso falar qual é a minha opinião pessoal? Que aquilo é um absurdo, que é um absurdo que tenha sido feito com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Eu acho um absurdo que a mãe leve o filho, entendeu? Eu acho que, em nome da arte, nós estamos acabando com tudo, nós estamos subvertendo todos os valores. Isso é arte, pelo amor de Jesus, tá? Pra mim não é. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Então, o que nós precisamos saber é a análise técnica. Eu tô fazendo uma análise técnica disso, sob a minha visão. Tá ok, queridos? Que nós estamos perdidos? Nós estamos perdidos há muito tempo, meu amor. Nós estamos perdidos há muito tempo, tá? Todos os nossos valores estão todos se perdendo. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era falarmos da questão referente ao direito penal, sabe? E, infelizmente, nada aqui me deixa colocar isso como crime. E, veja bem, gente, tem uma outra questão, que nós estamos vivendo uma era muito complicada. Nós estamos vivendo uma era muito complicada, porque nós hoje temos... mais de 100 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros que conhecem direito penal. Então, tá todo mundo
dando, você pode dar opinião, olha só, eu acho isso certo, eu acho isso errado, eu acho que devia ser assim. Agora, dizer que é crime sem estudar, pode até alguém dizer que é crime dando um substrato técnico, né? Mas o que eu vejo é que agora quem inocenta ou absolve alguém são agentes de televisão. Isso é muito, muito complicado, na minha opinião, tá? Bem, pra mim não é crime, não há crime nenhum. No ECA não é mesmo. Pelo ECA não é mesmo. Só se fosse aquela interpretação do artigo 232, com a qual eu não concordo, mas são essas as minhas impressões. Tá bom? Eu desejo sobre a questão, mas nós não estamos relativizando valores. Porque eu repito, isso qualquer um de nós pode discutir, eu posso ter valores diferentes dos teus, eu acho até que não tenho valores diferentes da maioria dos que aqui estiveram, tá? Pois é, mas tocou no homem, não tenho dúvida que tocou no homem, eu também comentei isso aqui. Se você está desde o início da live, meu bem, você deve ter ouvido eu falar aqui que tocando o homem, tocando a genitália do homem, isso poderia ser considerado estupro. E aí eu disse que não, porque o estupro é preciso que o agente atue com tendência de satisfação de lascívia própria. Ele não queria satisfazer a sua própria lascívia. Aquilo ali não era para finalidades lascivas, tá certo? Bem, queridos, então eu vou encerrar a nossa live por aqui e desejando a todos vocês que vocês tenham uma noite maravilhosa e desejando a todos vocês que nós consigamos conviver com tanta mudança e com tantas diferentes opiniões e pontos de vista, porque nisso é através dessa tolerância que se constrói uma verdadeira democracia, tá bom? Colega que disse exatamente, se eu já fui uma vez visitar uma tribo na Amazônia e nós chegamos lá, havia índios, né? Algumas índias e alguns índios com a genitália de fora. Os homens não, as mulheres. Pois é, eu estaria praticando crime? Eu constrangi o meu filho? Entende o que eu quero dizer? Então, vamos também analisar isso aí com um critériozinho maior, né? Tá bom, queridos? Então, fiquem com o nosso Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo proteja, ilumine e guarde todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e nos conceda uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus, queridos.